Olá, pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rochirola. O meu nome é Silvia, para você que ainda não me conhece, e é um prazer tê-los aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através dessa palavra e fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, 4 de abril. Viver pela fé é arriscado, mas viver sem fé é fatal. Devocional 95 de 366. A leitura bíblica hoje é Lucas capítulo 9. Palavra-chave: ousadias. Ousadia. E hoje a palavra é fé ousada. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. É admirável a sinceridade de Ezequiel, pois diante dessa visão reconheceu que só Deus poderia trazer vida para aqueles ossos. Ele vivia em meio aos cativos e sentia na pele o sentimento de incapacidade que dominava os israelitas por causa do pesado jugo dos babilônios, causando imensa humilhação. É difícil conservar a confiança quando estamos cercados de pessoas desanimadas. É impressionante o número de pessoas pessimistas, pois não dão um passo sem explicações prévias, ao contrário da fé, que não interroga nem calcula, mas simplesmente confia e avança. Como é difícil continuar acreditando quando pessoas pessimistas estão ao nosso redor. Por isso eu decidi andar próximo de pessoas que tenham uma fé maior do que a minha, porque quando eu for compartilhar algo, elas irão alimentá-la. Nestes anos como pastor, eu já encontrei muitas pessoas pessimistas, inclusive durante vários momentos em que, caminhando sobre uma promessa, elas vieram com palavras de desencorajamento, até mesmo declarando que eu não conseguiria, porém decidi confiar e avançar. Isso me ensina que é preciso confiar em Deus, mas que também é preciso agir, na certeza que o Senhor está efetivamente conosco. Com Deus é assim: primeiro você dá um passo, depois ele cria o chão. Não dá para viver a fé permanecendo em lugares conhecidos e que aparentemente são seguros. É necessário arriscar. O fundamento da fé não é a irracionalidade, mas o fato de que a nossa vida é sustentada em Deus, que pode fazer o impossível. Amém. Em Deus, o impossível é possível. Basta nós agir. Amém? Vamos para a leitura da Bíblia, Lucas capítulo 9. Aproveita para você que está aí do outro lado, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com o seu próximo essa palavra, que essa palavra venha falar a multidões dos corações das pessoas. Amém? E assim você contribui para o crescimento desse canal. Lucas capítulo 9. A missão dos 12. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E, em qualquer casa que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E, se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, e João Batista. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque dizia alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outras que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar.
quem é, pois este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A primeira multiplicação dos pães e peixes, versículo 10. E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, uma cidade chamada Betsaida. E, saindo a multidão, seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se ele, os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos campos, às aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque ali estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhes-vos de comer. E eles lhes disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então os seus discípulos: Fazei-o assentar em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-o assentar a todos. E, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e em particular partiu-os e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. A confissão de Pedro. Jesus prediz a sua própria morte. Versículo 18. E aconteceu que, estando ele orando, particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: Ó Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Cada um deve levar a sua cruz. Versículo 23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e toma cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade, vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e a Tiago, subiu o monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência de seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles que se aparentaram dele dissem: Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estamos aqui e façamos 3 tendas, um para ti, um para Moisés e um para Elias, não sabendo o que dizia. E, dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com uma sua sombra, e, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. A cura de um jovem lunático, versículo 37.
E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles no monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Eis um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinham chegando, o demônio derribou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E, maravilhando-se todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam essa palavra, que era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. O maior no reino dos céus. Versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre a qual deles seria maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse: Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Quem não é contra nós é por nós. Versículo 49. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, ele o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. Versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da tua face, e indo eles entraram numa aldeia dos samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Acerca dos que seguem a Jesus. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse Jesus: raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Até o versículo 62 do Lucas capítulo 9. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Obrigado por ficar comigo até o final. E nos veremos amanhã. Sendo assim, se Deus permitir, fique com Deus.